A incrível história de Jó, uma lição de perseverança e resiliência na Bíblia. Olá meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. Se você já leu a Bíblia, é provável que tenha se deparado com a história de Jó, um homem justo e fiel que enfrentou uma série de tragédias inimagináveis. A história de Jó na Bíblia é uma das mais conhecidas e emocionantes, e tem sido fonte de inspiração e reflexão para inúmeras pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar a história de Jó de maneira resumida e clara, além de responder a 20 perguntas comuns sobre Jó e sua história na Bíblia. Você vai descobrir como Jó enfrentou seus desafios, a importância da paciência e fé em Deus, e muito mais. Se você quer se aprofundar na história de Jó na Bíblia, entender a sua interpretação em diferentes tradições religiosas e descobrir lições valiosas que podem ser aplicadas à sua própria vida, então não deixe de nos acompanhar e deixar seu like e se inscrever no canal Palavra Viva. Então, vamos começar a explorar a vida e a história de Jó, um homem de fé e coragem que nos ensina lições valiosas sobre a vida, a palavra de Deus e a importância da paciência e perseverança em todas as adversidades. Prepare-se para descobrir as 20 respostas das perguntas mais curiosas sobre Jó. Quem foi Jó da Bíblia? Jó foi um homem descrito no livro de Jó na Bíblia. Ele é conhecido por sua paciência e fidelidade a Deus, apesar de ter sofrido perdas e provações significativas. Qual é a história de Jó na Bíblia? A história de Jó começa com Deus permitindo que Satanás teste a fé de Jó, tirando dele sua riqueza, família e saúde. No entanto, Jó permanece fiel a Deus e eventualmente é recompensado por sua fé. Por que Jó foi testado? Deus permitiu que Jó fosse testado para mostrar que ele permaneceria fiel mesmo em circunstâncias difíceis. A história de Jó também serve como uma lição sobre a importância da fé e da paciência. Quantos anos viveu Jó? A Bíblia não especifica a idade exata de Jó, mas sugere que ele viveu por mais de 140 anos. Qual era a profissão de Jó? Jó era um homem rico que possuía gado e terras. Onde Jó morava? A Bíblia não especifica o local exato onde Jó morava, mas sugere que ele vivia em algum lugar na região do Oriente Médio. Qual é o significado do nome Jó? O nome Jó pode significar odiado ou perseguido. O que Jó perdeu durante suas provações? Jó perdeu sua riqueza, família e saúde durante suas provações. Jó teve filhos depois de suas provações? Sim, Jó teve mais filhos e viveu por muitos anos depois de suas provações. Qual é a importância da história de Jó na Bíblia? A história de Jó ensina sobre a importância da fé, paciência e perseverança em circunstâncias difíceis. O que Jó disse durante suas provações? Jó questionou a Deus e pediu explicações para suas perdas e sofrimentos. Quais são as principais lições que podemos aprender com a história de Jó? Podemos aprender a importância da fé, paciência, perseverança e confiança em Deus em circunstâncias difíceis. Quem foi o amigo de Jó que o aconselhou? Jó teve 3 amigos que o aconselharam, Elifaz, Bildade e Zofar. Jó foi curado de sua doença? Sim, Deus curou Jó de sua doença e o abençoou com uma vida longa e feliz. Qual é a mensagem central do livro de Jó na Bíblia? A mensagem central do livro de Jó é que Deus é soberano e justo, mesmo em situações difíceis. Qual é a relação entre Jó e o livro de Salmos na Bíblia? O livro de Jó é frequentemente comparado ao livro de Salmos, pois ambos lidam com a questão do sofrimento e da dor. Como Jó é retratado na cultura popular? Jó é frequentemente retratado como um exemplo de paciência e fidelidade em meio a adversidades, tanto na cultura popular como na religião. Como a história de Jó é interpretada em diferentes tradições religiosas? A história de Jó é interpretada de maneiras diferentes em diferentes tradições religiosas. Algumas religiões veem Jó como um exemplo de paciência e fé, enquanto outras interpretam sua história como um exemplo de punição divina. Qual é a importância de Jó na teologia cristã? Jó é importante na teologia cristã porque sua história ensina a importância da fé em Deus e da paciência em meio ao sofrimento. O que podemos aprender com a vida de Jó na Bíblia? Podemos aprender a importância da fé, paciência e perseverança em situações difíceis, bem como a confiança em Deus e em sua justiça. A história de Jó nos ensina que Deus é soberano e justo, mesmo em situações de adversidades e provações. Ao longo dos séculos, a história de Jó tem sido um exemplo inspirador para muitas pessoas ao redor do mundo.
A história de Jó na Bíblia é um relato poderoso e emocionante que nos ensina lições valiosas sobre a vida, a fé, a paciência e a perseverança. A história de Jó é uma história de superação, coragem e esperança, e pode ser uma fonte de força e inspiração para aqueles que enfrentam desafios e adversidades em suas próprias vidas. Jó era um homem justo e temente a Deus, que vivia em uma época de grande prosperidade e felicidade. Ele tinha uma família amorosa, riqueza e prosperidade, e era admirado por todos ao seu redor. No entanto, um dia tudo mudou. Jó foi submetido a uma série de tragédias devastadoras. Sua casa e sua riqueza foram destruídas, seus filhos foram mortos, e ele ficou doente e sofreu muito. A história de Jó no livro Bíblia nos ensina que, mesmo em meio às maiores adversidades, a fé em Deus e a paciência podem ser fontes de força e esperança. Jó não abandonou sua fé, apesar de todos os seus sofrimentos. Ele continuou a confiar em Deus, mesmo quando não conseguia entender por que essas coisas estavam acontecendo com ele. A história de Jó na Bíblia também nos ensina a importância da perseverança e da fé em tempos difíceis. Jó nunca desistiu, mesmo quando seus amigos e familiares o desencorajaram. Ele continuou a acreditar em Deus e a buscar sua ajuda, mesmo quando tudo parecia perdido. E no final, Deus recompensou a fé e a paciência de Jó, restaurando sua saúde, sua riqueza e sua felicidade. Mas a história de Jó não é apenas uma história sobre uma pessoa que sofreu e superou seus desafios. É também uma história sobre a natureza de Deus e sua relação com seus filhos. A história de Jó na Bíblia nos ensina que Deus é soberano e que Ele tem um plano para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos entender isso. A história de Jó também nos ensina que Deus é amoroso e misericordioso, e que Ele sempre está presente para ajudar seus filhos em tempos de necessidade. Conhecer a história de Jó na Bíblia pode ser uma fonte de inspiração e esperança para todos nós. Nos momentos em que enfrentamos desafios e adversidades, podemos nos lembrar da fé, da paciência e da perseverança de Jó e buscar inspiração em sua história. Portanto, se você deseja saber mais sobre a história de Jó na Bíblia, assista ao nosso vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos aprender valiosas lições sobre a vida, a fé e a esperança, e encontrar inspiração para enfrentar nossos próprios desafios e adversidades. Lembre-se sempre, a história de Jó nos ensina que, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer coisa e alcançar a vitória. Fiquem todos com a bênção divina e até o próximo vídeo.